Olá pessoal, estamos de volta, tudo bem? Para mais um vídeo aí, para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Esse é o canal Tua Graça Me Basta. Queria hoje falar um pouquinho sobre salvação, né? Afinal, o crente genuíno pode ou não pode perder a salvação? E aí, qual que vai ser a posição aí? A gente sabe que existe diversas opiniões referente a esse assunto, né? Mas o que as escrituras nos ensinam, né? Existem várias passagens que nos levam a, a crer em certas coisas, mas precisamos olhar o contexto, precisamos entendê-las de uma forma ampla, mais coerente, digamos assim. E queria começar então falando sobre passagens que dão a entender que o crente genuíno pode sim perder a salvação, tá? Vou citar só duas, a fim de não me estender muito, e também duas que dão a entender que dá para perder e duas que então nos mostra que não dá para perder a salvação, tá? Eu já tenho a minha convicção sobre esse assunto, mas queria conversar um pouquinho sobre isso a fim de ajudar aí as pessoas a compreender isso. Inclusive, se alguém quiser olhar um posicionamento do Mário Persona, que fala bem sobre esse assunto, ele tem lá um vídeo que ele fala de 15 passagens que eles mandaram para ele sobre a suposta possibilidade de perder a salvação. Eu vou citar só duas aqui, mas só para dar uma abreviada no negócio, tá? Então vamos lá. A primeira a gente vai falar aqui em Apocalipse 3:11. Então diz lá assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Então esse é um dos versículos usados então sobre a perda da salvação, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Bom, primeiramente eu queria falar sobre coroa. O que é coroa? Se fosse para falar em salvação, a passagem deveria dizer assim, ó, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua salvação. Coroa não é salvação, coroa é prêmio, né? É prêmio, então não tem nada a ver coroa com salvação. Outra coisa que temos que olhar lá no início da passagem é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Então ele não está falando a uma pessoa, a um indivíduo, a uma pessoa, somente a uma pessoa. Aqui ele está falando como um todo, ele está falando para a igreja de Filadélfia. Não é para um homem, dizendo assim, ó, cuida para que não tomem a tua coroa. Que no caso é prêmio e coroa, prêmio, mesmo sentido e não salvação, tá? Mas esse é sim um dos argumentos usados então para falar que se perde salvação. Enfim, já deu para perceber, né? Então, qual que é o meu entendimento sobre perda de salvação e não perda de salvação, tá? Outro versículo usado, como eu já falei, vou estar só usando dois, né? 1 Pedro 5,8, que fala também, só para vocês entenderem, eu estou lendo aqui, tá? Então, tem momentos que eu não vou estar olhando para vocês aí. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar, né? Outra passagem forte aí que usam para dizer, olha aqui, ó, o diabo pode devorar, né? Pode devorar a tua salvação, digamos assim. Não concordo também, não, se nós for olhar a passagem como um todo, não vou estar lendo ela aqui, mas podem olhar a passagem como um todo, não fala de salvação. A gente crê aqui, por mais que a gente tem que ter um discernimento,
das coisas, a gente crê pelo seguinte: por mais que uma pessoa esteja no Senhor, salva no Senhor, selada pelo Espírito Santo, como fala lá em Efésios, ela ainda pode sim cair nas ciladas. Por isso que aqui o autor fala que sejamos vigilantes. Ela pode cair na cilada do inimigo, e o que acontece? É um mau testemunho. Né? O que alguém que está no Senhor, que professa o nome do Senhor, pode acontecer quando ele acaba pecando, ele faz algo que não agrada ao Senhor, ele dá um mau testemunho diante dos demais, né? Do nome do Senhor que ele professa. Então aqui está falando simplesmente do testemunho. Não é que o diabo vem e pode te devorar e te levar a perder a salvação, tá? Então aqui nada tem a ver com perda de salvação, tá? Ele está simplesmente falando do tropeço. A melhor palavra é tropeço. É aquela pessoa que está em Cristo e pode vir a tropeçar, né? E dar um mau testemunho diante dos demais irmãos, né? Então também não tem nada a ver com perda de salvação. Mas eu só quis pontuar esses dois versículos aí, mas o meu intuito maior é mostrar então a convicção da salvação, né? Que é a obra consumada de Cristo lá na cruz. Ele não falou assim, bom, eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Não, ele disse, está consumado, tá? Mas eu queria mostrar para vocês palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus, que foi João 5:24. Ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a gente tem que cuidar da conjugação dos verbos aqui e ver o quão perfeito é o que o Senhor Jesus falou. Repetindo aqui, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, então quer dizer, já tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou. Então passado, no momento que creu, já passou da morte para a vida, né? Então e essa é a convicção da salvação daquele que crê no nome do Senhor Jesus. Outra passagem muito que eu acho muito interessante também é João 10:25-31, que diz assim, ó: se és o Messias, o enviado de Deus, dilo-no claramente. Isso é os judeus falando, né, para Jesus. Jesus respondeu: já vos disses e não acreditaram. A prova os milagres que faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não pertencem ao meu rebanho. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu conheço a elas, e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém mais arrancará da minha mão. Jamais perecerão, ninguém arrancará, porque meu Pai é quem mas deu, e sendo Ele mais poderoso do que ninguém, pessoa alguma mais pode roubar. Eu e o Pai somos um. E olha o que eles fizeram no final aqui. Então os dirigentes judaicos tornaram a pegar pedras para o apedrejar. Então é interessante, né? Diante do que o Senhor Jesus disse, que as suas ovelhas jamais serão arrancadas da mão do Pai, eles quiseram apedrejar ele. Então vamos tomar cuidado aí sobre dizer que a ovelha do Senhor pode realmente ser levada da mão do Senhor, né? Isso sim, João 5:24 e João 10:27, esse sim fala em uma salvação, a certeza da salvação. Esses sim, não são como os outros versículos que dão a entender que fala assim salvação, mas se tu for olhar bem, você vai ver que não está falando de salvação ali. Mas e aquele cara que ficou conosco durante não sei quanto tempo e depois se desviou? O que é isso então? O que aconteceu? Tu diz, ele perdeu a salvação. Não, peraí.
Vamos ver 1 João 2, o que fala em 1 João 2. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muito anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes a unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Entenderam? Tá aí. Aquele que está no Senhor, ele não sai. E cuidado com essa passagem também, para que alguém diga assim que ele está falando da igreja dele lá, tipo assim, ó, esse não é dos nossos porque ele saiu, porque se ele fosse dos nossos não teria saído. Ele não está falando aqui de uma igreja, um templo ou um grupo religioso. Ele está falando dos nossos, é o corpo de Cristo, igreja de Cristo, nenhum grupo religioso e também nenhum tipo de denominação, tá? Mas aqui ele explica muito bem, o autor explica muito bem essa questão de tipo aquela pessoa que andou e dali um pouquinho saiu e se desviou, digamos assim. Essa passagem diz, ele só saiu para mostrar que não era dos nossos, porque se era dos nossos, teria permanecido. Valeu? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Abraço!